Ei, já me responde aí, você usaria o Linux Mint como ele vem por padrão, com o wallpaper, o tema de ícones? Conseguiria utilizar? Eu sei, ele é feio que dói, né? Tem que fazer umas modificações aí no Linux Mint. Como ele vem por padrão, ele vem meio feinho, né? Mas deixa aí nos comentários, gosto é gosto. Às vezes você já acha o sistema bonito. Bom, nem os desenvolvedores dele acham direito como ele vem por padrão, mas deixa aí nos comentários. O Linux Mint chegou na versão 22.1 e agora ele está mais maduro para ser utilizado. Eu vou abordar sobre ele aqui nesse vídeo. Aí o apoiador do vídeo de hoje é o Finlink. Lembrando, se você precisa de um acesso remoto a um servidor, com o Finlink você consegue facilmente. E você consegue acessar inclusive aplicações que precisam de um poder computacional bem maior, como modelagem 3D, se for pelo Blender, entre outros. Então, com o Finlink você vai conseguir acessar essas aplicações que estão no servidor. Então não perca essa oportunidade, acesse o Finlink, instale ele aí, seja no Windows, no macOS ou na sua distribuição Linux, para acessar o seu servidor que está hospedado em uma nuvem privada, está em outro local de trabalho e por aí vai. Link aí na descrição do vídeo e também um comentário fixado. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando o funcionamento do Finlink, vai seguir num card na parte superior ou num card na parte final. Voltando aqui então, o Linux Mint, a instalação dele é super fácil, com apenas alguns cliques, se você não for fazer um particionamento manual. Particionamento automático, alguns cliques, define o nome do usuário, senha e pronto. A única modificação na instalação do Linux Mint dessa versão é que eles removeram o suporte ao sistema de arquivos EFS. Com certeza, eles não conseguiram chegar a uma maturidade, a uma estabilidade suficiente do Linux Mint, da interface Cinnamon, com esse sistema de arquivos EFS. Por isso, com certeza, eles resolveram remover ali do instalador. Bom, e após fazer a instalação do sistema, chegou o momento de atualizar, pois o Linux Mint não atualiza durante a instalação, assim como o Fedora e mais algumas distros Linux. Bom, chegou ali na parte de atualizar o Linux Mint, atualizou os espelhos, os repositórios, é só prosseguir com a atualização, aguardar uns minutinhos e o sistema estará pronto para o uso. Muitas distros Linux, como Fedora, Linux Mint, não atualizam durante a instalação para evitar uma quebra do sistema caso tenha algum problema de conexão aí durante a parte de instalação. Então eles preferem fazer a instalação do sistema no seu hardware, configurar tudo bonitinho e após você dar o boot e tudo mais, ocorre a atualização, você faz manualmente. A chance de ter uma quebra é bem menor. Bom, já quanto à parte visual do Linux Mint, a equipe deu uma repaginada. Só que apesar do Linux Mint ser altamente customizável, muitos não curtem o visual que ele vem por padrão. Eu sei, dá para atualizar o visual do Linux Mint utilizando os applets, os desklets, as extensões, mas muitos não têm essa paciência e torcem o nariz quando vê aí o Linux Mint do jeito que ele vem por padrão. Bom, para esses que não curtem muito o visual do Linux Mint como ele vem por padrão, a equipe introduziu um novo tema de interface, deixando tudo um pouco mais arredondado, como avisos, alertas, botão de desligar o PC, entre outros. E indo lá nas configurações do sistema e selecionando o tema de ícones Cinnamon, você tem uma experiência bem mais agradável, com menus suspensos, por aí vai. Bom, na verdade basta alguns cliques ali e você já deixa o Linux Mint muito mais bonito do que ele vem por padrão. É só ter um pouquinho de paciência e criatividade que dá para melhorar muito o visual ali do Linux Mint e utilizar ele numa boa. Olha, o Linux Mint com certeza é uma das distros Linux mais fáceis de usar e é altamente recomendado para quem está chegando agora no mundo Linux, mas tem algumas questões quanto a essa versão que eu não posso deixar de destacar. Dentre elas estão, por exemplo, que a seção com Xorg tem falhado em máquinas virtuais, quando você vai reproduzir ali algum conteúdo utilizando o GS Streaming 1.0 VAP, pois ele requer a aceleração 3D da máquina virtual, que só é permitido, caso você tenha ativado a aceleração 3D nas configurações da VM. Só que isso pode levar a problemas com o WebKit e o GTK4. Então, para resolver essa questão, eles indicam remover esse pacote. E dependendo do seu hardware, você também pode encontrar problemas de som com o Pupwire.
e também com o touchpad do seu notebook, caso esteja usando um. Para esses casos, a equipe do Linux Mint recomenda retornar ali para o seu áudio, caso tenha problema com o PuppWire, e caso tenha algum problema com o touchpad do notebook, eles mostram como fazer isso ali nas notas de lançamento, utilizando apenas alguns comandos. Seja para resolver a questão do PuppWire ou do touchpad, é só utilizar alguns comandos que está nas notas de lançamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você soluciona esse problema caso tenha algum desses. Bom, só lembrando, o Linux Mint tem uma versão com XFCE e com Mate Desktop também, mais voltados para computadores com poucos recursos computacionais. E a seção com Wayland ainda tem muitos bugs. Sim, o Cinnamon está sendo migrado para o Wayland, a equipe do Linux Mint já está trabalhando, mas é algo muito recente, então não vale a pena utilizar ainda o Mint com o Wayland. Você pode até logar ali com a seção, fazer alguns testes, visualizar algumas coisas, mas talvez você vai passar raiva. Então mantenha-se na seção com Xorg para você não ter maiores dores de cabeça aí com o Linux Mint. E lembrando que o Linux Mint não vem com os snaps ativos por padrão, você tem que olhar também a documentação dele para ativá-lo. E existe uma versão do Linux Mint baseada no Debian, que é o LMDE. Linux Mint Debian Edition, para quem prefere a versão aí do Mint baseada no Debian do que no Ubuntu, e é uma maneira do projeto não ficar refém apenas de uma distribuição Linux somente para manter o seu projeto vivo, né? Já que o Linux Mint começou como um fork do Ubuntu, mas eles não querem ficar reféns da Canonical o tempo todo. Caso eles discordem de mais coisas mais para frente do que os snaps, com certeza eles vão ter a liberdade de continuar o desenvolvimento do Linux Mint a partir da sua base Debian. E a base do sistema continua a mesma, conforme eu mostrei na review da versão 22, que vai seguir num card na parte final, caso você não tenha visto. Então, se você está numa outra versão do Linux Mint, com certeza já vale a pena atualizar para essa, porque muitos bugs já foram corrigidos, até porque já tem mais de um mês que essa versão saiu. E caso você esteja procurando uma distro Linux fácil de usar, pronta para o uso, que não precisa recorrer ao terminal para quase nada, a não ser que você precise corrigir um desses erros, que seja aí de acordo com o seu hardware, eis que o Linux Mint é uma excelente opção. Agora, deixe aí nos comentários se você acha que vale a pena utilizar o Linux Mint. Não, você não usaria? Prefere outras distros de Linux? Deixe aí nos comentários. E fica agora com um card na parte final, com a review anterior do Linux Mint, mais alguns vídeos recentemente que eu fiz aqui no canal.